Agora foi. Foi? Não, agora acho que não tá. Entrou agora. Primeiro que está fazendo uma transmissão ao vivo. Bom? Acho que no Face vai estar melhor, gente, se vocês estiverem com do celular, troca de aplicativo aí. Bom, vamos lá então. Pessoal, boa noite a todos. Vocês que estão acompanhando a gente aí por essa live, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. No Instagram a gente está com um áudio um pouquinho mais baixo, em função de toda a engenharia que a gente teve que fazer, mas no Facebook ele já tá bem melhor. Qual que é a ideia aqui hoje? A ideia é a gente ter um tempo aqui de perguntas e respostas para os nossos pastores a respeito da Conferência One, que aconteceu agora na última semana na Guatemala. E a ideia é que vocês compartilhem conosco, façam perguntas que eles estão aqui para responder. Tá? Então, enquanto a gente vai, enquanto vocês vão se preparando aí com as perguntas de vocês, eu vou começar com uma pergunta aqui para eles, mais para situar o pessoal que está nos assistindo, o que significa, o que é o GKPN e o que é essa conferência, o que é essa One Conference, essa conferência One que aconteceu agora na Guatemala na semana passada. Beleza. Eu respondo que é o GKPN. GKPN é uma sigla em inglês para as palavras Global Kingdom Partnership Network, que significa rede, network, partnership, parceria do reino global. Né? Então a ideia dessa iniciativa é unir pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm propagado o reino de Deus aonde eles estão. Né? Então essa iniciativa começou com o Dr. Elias Dantas, talvez alguns de vocês conheçam ele, eu acho que ele já pregou na igreja. Já pregou algumas vezes. Algumas vezes aqui na Primeira IQ. A Primeira IQ também tem investido por anos, né, no ministério dele, nessas iniciativas. Então, essa iniciativa começou com os pastores sêniores, não sei mais quantos anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos. E aí, há 6 anos atrás, decidiu-se replicar esse modelo de rede, de network, de pessoas com líderes de jovens, né? Que é chamado, então, Mesa Jovem, do GKPN. E a primeira reunião, que foi uma reunião internacional, aconteceu na Malásia, 6 anos atrás. Eu tive o privilégio de ser enviado pela nossa igreja, pela Primeira IQ, para participar lá. E aí, a partir desse primeiro capítulo internacional, capítulos regionais ou mesas regionais foram sendo estabelecidas. Então, hoje, pode ser que eu me esqueça de alguma, mas nós temos uma mesa, um capítulo no Brasil, que é Latinoamérica, que é a América Central, que foi quem recebeu a One Conference. A gente tem um capítulo norte-americano, um capítulo leste europeu, oeste europeu, Oriente Médio, sul da África, norte da África, sul da Ásia e Oceania. Né? Então aí cada capítulo desse se reúne com os pastores que são líderes das igrejas mais influentes daquela região e organizam conferências regionais. No caso do Brasil, a nossa conferência regional é a chamada, que é o GYM, né, que é o Global Youth Movement Brasil, que está esse ano na 4ª edição. Daqui 3 semanas vai ser a 4ª edição. Teve uma edição que foi aqui em Curitiba, então esse é o Global Youth Movement. Agora alguém fala da conferência. Alguém fala da conferência de vocês, ou vocês dois, né? Bem, a questão do GKPN, eu faço parte da mesa dos pastores sêniores e ao longo de alguns anos eu tenho estado nas reuniões do Brasil. Essa organização ela nasceu a partir da necessidade de que pastores tivessem companheiros que pudessem conversar, trocar ideias, e algumas coisas foram definidas para que se fizesse parte do GKPN. Então, teriam que ser pastores de igrejas relevantes com um histórico de vida íntegra, que honrem o nome de Jesus na cidade. Então, a partir daí nasceu o GKPN, e
agora com esse GKPN dos jovens. Lá na Guatemala, esse congresso mundial foi algo muito marcante, onde nós vimos um mover de Deus muito lindo. E daqui a pouquinho eu quero falar um pouquinho mais do que mais me marcou, do que eu acho mais significativo nesse movimento, mas a princípio é isso que eu quero comunicar, que foi algo muito bom e que valeu demais a pena. Continuando a falar sobre o GKPN, eu também faço parte da mesa da juventude, né? E quando nós participamos, quando fomos inseridos nisso tudo, a gente sentiu uma graça de poder compartilhar dos nossos conflitos vividos dentro da igreja como líderes dessa juventude, né, a nível do Brasil, né? E aí, de repente, teve essa conferência onde a gente pôde experimentar como foi isso a nível mundial, né? Então, superou assim todas as expectativas. A gente presenciou muitas e muitas coisas ali, mas o que esse movimento de unidade tem falado conosco, líderes, a importância de se viver em unidade, né? Então isso é muito evidente em todo esse trabalho, né? E a gente tem conhecido pessoas de todo lugar do Brasil aí e tem compartilhado com eles aquilo que nós temos vivido, e eles também, os nossos erros, os nossos acertos. Então isso é muito inspirador, né? E a gente conversando lá com o Dr. Elias, né, ele expôs, né, qual era a necessidade. Ele via que tinha pessoas, ele mesmo, por ser um pastor sênior de uma igreja, ele mesmo sentia a necessidade de ter pessoas juntas, né? E aí nasceu tudo isso, e hoje nós temos esse privilégio de estar conectado com aquilo que tem dado certo, aquilo que tem dado errado. Então tem sido bênção demais. Eu só gostaria de dar uma explicação, porque a gente falou em mesa, em conferência. É verdade, isso é importante explicar. Então, o que é a mesa? A mesa é quando os líderes se reúnem em determinados momentos, em algum espaço, e esse espaço tem literalmente mesas, onde os líderes sentam juntos em horários diferentes, e não são os mesmos líderes em um horário. Tem alguns líderes reunidos ali, no outro muda, e é muito interessante isso, porque numa mesma mesa você tem, às vezes, um líder de uma igreja histórica, ultra tradicional, como você tem ali alguém que é tradicional, outro que é pentecostal, e tem o ultra pentecostal na mesma mesa com o ultra tradicional, e é lindo, porque todos na mesma mesa com o mesmo objetivo, conversando juntos, buscando unidade. Isso é lindíssimo, e a riqueza que isso gera no reino de Deus e na igreja é indescritível. Legal. Então, gostaria de novo incentivar o pessoal que está nos assistindo a mandarem as suas perguntas. Nós já temos algumas perguntas aqui bem interessantes para fazer, mas antes de começar por elas, eu queria perguntar para cada um deles. A conferência, enfim, teve realmente muita coisa, muita programação, muita palavra, mas se vocês pudessem, cada um de vocês, gostaria de ouvir separadamente, um fato, um acontecimento específico que te marcou mais nessa conferência. Pode ser uma pregação, um workshop, uma palavra, uma conversa, enfim, se tinha um momento que mais marcou cada um de vocês nessa conferência. Quer começar, João? Bom, é muito difícil você falar uma citação, né? Porque, É difícil, pergunta difícil essa. Porque foram vários e vários momentos únicos ali que foi demais, né? Mas algo que chamou bastante atenção foi o quanto nós temos uma intimidade com o Espírito Santo, né? E a gente vive aqui no nosso mundo, a gente tem a nossa intimidade com Ele, e isso acaba sendo muito pessoal, né? Não sei se eu vou conseguir comunicar isso que eu quero, mas quando a gente começa a ver essas pessoas que estão nesses lugares, em países perseguidos,
e eles começam a orar. E eles começam a orar em línguas. E você fala, meu Deus, o Espírito Santo que está em mim, está nele também. Né? Então isso me constrangeu demais. Né? Me mostrou uma amplitude nisso tudo. Né? Então, claro que a gente sabe que isso existe, é claro que isso... Né? Mas você vê com seus próprios olhos que a intimidade que você tem é a mesma que eles têm, né, faz cada vez mais a onipresença dele verdadeira. Então isso foi demais, né, essa sinceridade, os trabalhos, as dificuldades, enfim, o relacionamento que eles têm com o Espírito Santo de Deus e aquilo que eu tenho, enfim, eu achei isso fantástico. O que eu quero destacar aqui é a questão da unidade. Isso é algo muito marcante. Isso sobressai, na minha visão, a qualquer outra coisa que existiu nessa conferência. Quando eu estava pensando no que aconteceu lá na Guatemala, eu lembrei do livro de Atos, capítulo 13, lá da igreja de Antioquia, quando a Bíblia diz, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. O que eu quero destacar nesse texto? As pessoas que estavam reunidas lá em Antioquia, muito diferentes. Aqui tinha o Barnabé, que era um judeu, levita. Daí tinha o Simão, chamado Níger, que era um homem negro. E Lúcio de Cirene, do norte da África, que também seria uma pessoa de cor negra. Daí tinha esse Manaém, que fora criado com Herodes, que era um governador de uma determinada área. E então esse Manaém possivelmente tinha influência, quem sabe, até política, alguém mais conhecido. Ele poderia ser alguém que serviu no palácio, e nesse servir ele então conquistou algum conhecimento. E tinha o Saulo, que foi o apóstolo Paulo, um mix de pessoas. Tinha os profetas e mestre. Então tinha uma diversidade racial e ministerial. E quando eu fico pensando na conferência lá da Guatemala, a gente tinha gente de 83 nações diferentes. Gente de todas as cores, os amarelos, os negros, os brancos. Então, os brasileiros, né? Então, essa diversidade de raças e de ministérios, gente também de várias igrejas, e também muito interessante que você não ouvia a pergunta de qual denominação você é, porque todos se sentiam juntos numa mesma atmosfera, né? Inclusive One Church era uma das propostas da conferência. Então, resumindo, unidade foi a coisa mais linda que eu vi lá. Eu vou pegar carona nessa questão da unidade, porque foi o que mais me marcou. Assim. Você perceber a beleza da igreja. Né? A beleza da igreja, a amplitude da igreja, as várias maneiras que a igreja se apresenta. E aí, em cada testemunho que era dado, em cada história que era contada, você via que a mensagem era a mesma, né? Que o objetivo era glorificar o nome de Jesus, o objetivo era alcançar pessoas para Jesus, o objetivo era adorar Jesus. E isso foi enchendo meu coração de alegria. Assim. Vários momentos que nós ouvimos testemunhos lá, né? Que foi algo que era bem recorrente, tinha alguns períodos que eram os Amazing Stories lá.
de uma forma sobrenatural até. Era como se a gente pudesse... Como se pudesse não. A gente realmente celebrava a vitória que aquela igreja estava vivenciando, que aquelas pessoas estavam vivenciando, e essa atmosfera, assim, de ser uma igreja só, global, eu acho que foi o que mais me marcou. E o fato de você, num simples lugar que você encostava para comer alguma coisa, você perguntava, ei, de onde você é? De repente a pessoa era da Itália, era das Filipinas, era da Rússia, e ele estava lá porque estava feliz de estar ali participando daquilo. Essa atmosfera da igreja global, assim, eu acho que foi o mais marcante de todos, sem dúvida nenhuma. Também outro detalhe, estou fazendo essa conexão com Atos, que naquele ambiente de unidade, naquela diversidade, a Bíblia diz que eles estavam orando e jejuando e o Espírito Santo veio naquele lugar e falou. Então, algo que eu queria destacar, que na unidade o Espírito Santo fala. Então, nessa unidade, em toda essa diversidade, é onde o Espírito Santo fala. Então, o que Apocalipse diz? O que Jesus diz? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu ouso dizer que ouve melhor o Espírito Santo às igrejas que buscam unidade. Legal. A gente tem uma pergunta aqui bem interessante do Leopoldo Gonçalves Júnior, que está perguntando, que está nos acompanhando aqui pelo Instagram. E eu vou direcionar essa pergunta para os três, na verdade. Eu acho que seria legal ouvir uma versão diferente dos três de vocês. Ele pergunta o seguinte: como trazer todos esses benefícios que vocês estão comentando aqui, de tudo aquilo que foi visto, que foi aprendido, como trazer todos esses benefícios para a nossa igreja? Então, como aplicar de alguma forma tudo aquilo que foi aprendido, tudo aquilo que foi visto, desde questões mais práticas até uma questão um pouquinho mais abrangente, como aplicar tudo isso para a primeira igreja? Contigo. Eu acho que é difícil você falar de uma aplicação prática, né? Porque a gente não é falado a respeito de métodos lá. Né? Tudo que acontece é algo que é inspiracional, assim, né? Na questão espiritual. Então, o encorajamento que nós recebemos lá, a inspiração que nós recebemos lá, e as consequências espirituais do que as igrejas que vivem em unidade recebem é o que é aplicado aqui para nós. Na verdade, a gente já experimenta muita coisa disso, né? A gente falou de unidade da igreja global e tal lá, mas a unidade da igreja em Curitiba, ela já é realidade. Nós somos uma igreja, a primeira igreja quadrangular de Curitiba é uma igreja que promove e encoraja também a unidade local aqui. Então, isso... É difícil de você falar sobre aplicações, né? Não teve nada que a gente ouviu lá e assim, vamos pegar esse método e vamos aplicar aqui. Mas o encorajamento por falar mais de Jesus, por enviar mais missionários, por orar mais por cura, por acreditar mais, por ter mais fé, agir com mais fé, tudo isso já está sendo gerado em mim, pelo menos, né? Então, se eu fosse falar de algo prático a ser aplicado, com certeza eu vou orar com mais fé, porque eu ouvi testemunhos impossíveis, né? Impossíveis ao homem acontecer. Com certeza eu vou acreditar que Deus está agindo de uma forma mais poderosa do que eu já creio, porque eu vi Deus agindo de uma forma mais poderosa lá. E assim por diante. Legal. Próximo. Vamos lá. Ok, Leopoldo, um abraço para você, para Giane, para os filhos. Deus abençoe essa família muito querida nossa. Então, o que eu digo? Que o que a gente viu lá, e a gente volta com isso, é um reforço daquilo que a gente, de alguma maneira, tem visto aqui. Como o Carlinhos falou, como igreja local, a primeira igreja tem buscado unidade entre os ministérios, entre os pastores, uma diversidade que existe nela, a gente tem buscado, então, essa unidade na igreja local. A gente tem sido também um agente de unidade entre as igrejas da cidade. Então, o que a gente viu lá, a gente já está buscando
viver isso aqui, vivemos em algum nível, tem muito para crescer, muito para melhorar, e esse mover do Espírito Santo que a gente viu lá, a gente está buscando aqui também, esse ouvir de Deus, as coisas sobrenaturais que estão acontecendo. E lá nós ouvimos vários testemunhos de Deus dando sonhos às pessoas, né? Jesus se revelando em sonhos às pessoas, até um que eu me lembro de um homem que teve um sonho na Suécia, né? Ele sonhava com uma igreja e ele via essa igreja e que as pessoas levantavam as mãos, né? Ele era islâmico e ele não sabia muito dessa realidade, e lá na Suécia ele passou a perguntar: ei, você sabe onde que tem alguma igreja que as pessoas façam assim? E daí ele perguntava, as pessoas não entendiam muito, daí ele enfim, achou alguém e disse: olha, conheço, nesse lugar você vai pegar esse trem, vai descer nessa estação e você vai achar essa igreja. Ele foi, desceu numa estação. Quando ele desceu do trem, veio um homem que não o conhecia, que nunca o tinha visto. Falou: não, você desceu na estação errada. A igreja que você está buscando, você tinha que descer na estação anterior. Ele nunca tinha visto o homem. E ele obedeceu, foi na estação anterior, voltou, chegou na estação, ele perguntou a alguém, essa pessoa disse: é lá, ó, naquela rua, essa igreja. Quando ele chega na igreja, quando ele entra na porta, ele vê as pessoas levantando as mãos, ele vê que era aquilo que ele tinha visto no sonho dele. E ele conheceu Jesus, ele se converteu a Jesus e está lá até hoje. Então isso é algo sobrenatural. Deus deu um sonho para ele, e na verdade esse homem que disse a ele que ele tinha descido na estação errada, com certeza era um anjo de Deus, certo? Então, essas coisas lindas acontecendo. O que aconteceu na nossa semana da colheita na igreja? Que veio um casal com um filho nos visitar, e esse filho ali, na hora do culto do amigo, desceu para o momento infantil. Ele chegou lá, participou. Quando ele saiu, ele disse ao pai e à mãe: é com esse lugar que eu sonhei, é com essa sala que eu sonhei, é com essa igreja que eu sonhei que eu estava aqui. Esse é o lugar. Então é o Espírito Santo movendo, né? Teve esse testemunho lá na Suécia. De alguma maneira a gente experimentou essa espécie de mover de Deus aqui, Deus dando sonhos, indicando a casa de Deus às pessoas. Então, situações muito marcantes que você vê o Espírito de Deus se movendo de uma maneira muito linda. Uma coisa bem prática, né, e visível é que unidade não é fácil, né? Você andar unido não é fácil. Então a gente estava com mais de 80 países lá. Pensa estar junto com todas essas pessoas, né? Nesse lugar ali, a gente vê que não é nada fácil. E isso aplicando para o nosso contexto aqui também, por isso esse clamor, né, dos nossos pastores, né, pela unidade, porque não é algo fácil, mas é algo possível, né, através do Espírito Santo, né? Então isso eu acredito que é algo bem prático que a gente pode trazer para cá, que nunca vai ser fácil, mas quando a gente deixar com que o Espírito Santo nos direcione, a hora que a gente puder voltar um pouquinho atrás com o nosso jeitinho, né, e deixar a igreja de Cristo crescer, uma só igreja, a gente consegue, né? Então isso foi algo bem prático, mas claro que todas aquilo que foi colocado aqui, assina embaixo, né? Tudo que a gente tem vivido lá, né? Tudo que a gente viveu lá, com certeza. Acho que até um exemplo da unidade, né? Que o ônibus que nos levava ao evento era com argentinos. Tinha brasileiros e argentinos. No mesmo ônibus na época da Copa. Foi o teste. Até nisso, né? Até nisso.
A gente tem que escutar povos de todos os lugares. Gente, tem lugares que são mais chatos que a gente, com música, com vuvuzela, com toda essa coisa. Isso é demais, né? Bom apontamento. Tem uma pergunta bem legal aqui do Jorge Stoyanov, ele que está nos acompanhando pelo Instagram. Na verdade, o pastor Silas já respondeu de alguma forma isso, mas eu gostaria de ouvir do pastor Carlinhos e do pastor Joe. Ele diz o seguinte, ele pegou a questão do Amazing Story, que você comentou, Carlinhos. Ele falou, eu gostaria de ouvir um Amazing Story de cada um que vocês ouviram lá e compartilhar com eles. Então, teve um que eu ouvi, teve vários, assim, mas esse foi realmente impressionante. Foi de um pastor do Líbano, né? Só o fato de ter um pastor do Líbano lá já é uma Amazing Story, né? Mas o nome dele é pastor Jihad, inclusive ele estava debaixo de regime sírio até pouco tempo atrás. E eu lembro que ele contou a história de um homem que foi preso, né, durante ali esse conflito da Síria. E na prisão ele foi para uma mesma cela de um rapaz que era cristão. E ele ouviu de Jesus nessa cela e creu em Jesus ali. E durante 5 anos ele ficou clamando todos os dias porque ele queria uma Bíblia, né? Pediu uma Bíblia. E milagrosamente uma pessoa apareceu e deu uma Bíblia para ele ler, né? E aí depois que ele ganhou essa Bíblia, eles foram estavam no regime prisional ainda. Ele pediu para essa pessoa que tinha falado de Jesus para ele, quase que forçou ele para que ele falasse de Jesus para todas as outras pessoas que estavam no mesmo ambiente penitenciário. E aí depois que ele cumpriu a pena dele, ele foi para essa igreja, né, no Líbano, e descobriu-se que esse cara era uma das lideranças do ISIS dentro do país, assim. Então, é uma história de testemunho, assim, fantástica, porque a gente sabe que é um radicalismo, né, numa religião islâmica e o poder do evangelho transformar a vida dessa pessoa por completo, assim. Esse foi um dos Amazing Stories mais impactantes. Incrível, né? Pra vocês terem uma noção das Amazing Stories que a gente ouviu lá. Eu fui de 3 drones, né, que o Joaquim lá da Suécia, né, ele ganhou esses 3 drones. Ele sonhou. Exatamente, ele sonhou, né, em mandar esses, enfim, ele estava incomodado por isso, para mandar para compartilhar a palavra nos lugares de guerra, né, os lugares perseguidos e lugares que não tinha acesso à palavra de Deus, né? E ele ganhou esses 3 drones, ele mandou lá para Taiwan para eles adaptarem o drone, para eles colocarem 600 Bíblias em cada drone, né, Jesus ressuscitando mortos como um sinal para as pessoas e por meio disso muitos têm conhecido a Jesus. É muito interessante isso. Legal. Bom, pessoal, a gente está quase encerrando, né, a nossa live, né, para a gente quase finalizar, né, chegando aqui na etapa final. A gente falou das histórias, dos testemunhos, a gente falou muito do que tentar trazer para cá, muito do que mais marcou vocês. Quero ser um pouquinho mais específico agora. A gente falou de testemunho e de história. Vocês ouviram muitas pregações lá também de pastores de todos os lugares do mundo. Qual foi a pregação ou o exemplo citado por um pastor que mais marcou vocês? Porque foi realmente uma conferência bastante impactante, né? Muita coisa foi falada que realmente marcou muita gente, né? A gente via as pessoas ao final dos cultos indo até a frente em um número absurdo, né? Muita gente, muitos jovens indo, né? Principalmente os jovens daquele país mesmo, os jovens da Guatemala. Então, no que diz respeito às mensagens, assim, né? Então, o que
que mais marcou vocês em alguma pregação, em alguma mensagem que foi tratada? Difícil também. Foram várias, assim. Foram várias mesmo. Mas uma que ficou muito, muito marcada, assim, as palavras, os pontos que foram colocados foi do pastor que estava sendo anfitrião lá. Né? Foi o pastor Cash Luna, que é pastor dessa igreja na Guatemala, Casa de Deus. Que eu acho que foi a primeira preleção de todo o evento, assim, na verdade. Primeira de abril. Foi a primeira. E ele pregou sobre unidade. Né? Ele falou de vários pontos em como nós podemos viver a igreja em unidade. Né? E aquela mensagem, apesar de ser um assunto simples, né, que a gente conversa quase que diariamente, não diariamente, mas com bastante frequência a respeito, teve algumas coisas que me marcaram bastante. A primeira delas foi quando ele disse que Jesus nos ensina a orar para que mais trabalhadores sejam enviados, né? Quando ele fala que a colheita ela tá pronta, né? Só que é necessário que a igreja ore para que sejam enviados mais trabalhadores, né? E que à medida em que a igreja se torna mais unida, a relevância do trabalho da igreja se torna mais forte, né? Porque aí esses trabalhadores eles trabalham em unidade. E outra coisa que foi simples que ele falou, mas que me marcou muito, ele disse que para que a unidade na igreja aconteça, a gente precisa ser mais humano e menos evangélico. Né? E isso foi num contexto ali, né, que uma banda secular tinha procurado ele para poder participar de um evento, enfim. E aí ele ficou buscando uma resposta de Deus nisso, né? E a resposta de Deus foi: todo ser que respire louve ao Senhor. Então foi algo conflitante, foi conflitante para mim, porque eu me coloquei no lugar dele, e talvez no lugar dele eu não faria a mesma coisa, mas porque ele agiu com fé e porque ele entendeu que era Deus quem promovia as coisas dentro da igreja, né? E o objetivo dessa o objetivo dessa banda, mesmo que não evangélica, era louvar a Deus e não se promover e não vender disco e tudo assim. Então essa sensibilidade sobre unidade foi muito marcante, porque quando a gente fala sobre unidade, às vezes a gente tem a tendência de imaginar a unidade longe de nós, né? A gente falou sobre uma unidade da igreja global, mas a unidade dentro da igreja local, ela é muito necessária que ela seja vivida também. Então todos aqueles princípios que foram aplicados numa escala global, eles servem também no relacional, na esfera relacional, na esfera local. Então aquela palavra me impactou demais, né? O exemplo dele como pastor, em construir uma igreja do tamanho que ele construiu num país pobre como é o da Guatemala, tudo aquilo me comoveu muito, assim. Então, aquela palavra foi realmente bem profunda. Uhum. Tô dando uma olhadinha no resumo aqui da... mas enfim, o que ficou bem marcado foi a palavra do... que agora é o pastor lá do Atatô. O Atoto. O Atoto. Július, de Uganda, né? Isso. E aí ele falou sobre o discipulado, né? O discipulado de Jesus. Ele demonstrou qual era o discipulado de Jesus. E aquilo, né, sempre é impactante como Jesus era pessoal com as pessoas, o quanto ele cuidava das pessoas, principalmente dos 12 que sempre estavam com ele, né? E o quanto o discipulado pode trazer benefícios para a nossa igreja, para a história do Evangelho, que a gente nem consegue imaginar, né? A própria história dele. Ele era um menino órfão lá de Uganda e ele não tinha uma razão de viver, né? E aos 10 anos dele, ele foi adotado, né, por esse casal que tem esse trabalho, né? E ali ele começou a ser gerado nele esperança. E ele teve esse cuidado. E ele foi discipulado. E hoje ele é o líder, né? É o pastor desse grande projeto que tem impactado o mundo inteiro. Então, o quanto o discipulado é relevante na nossa igreja, né? O quanto o discipulado de Jesus, né? Aquele modelo que ele nos deixou, que é esse 1 a 1, que é pessoal, né? Então, isso foi muito inspirador, né? Quantas e quantas pessoas estão do meu lado
que podem ser essa pessoa. Se nós formos esse canal na vida dela, se nós formos esse discipulador, esse discipulado como Jesus teve. Então isso me impactou demais, né? Essa palavra dele, por mais... E ainda ele foi um jovem, né? Um jovem falando para jovem lá, e ele estava cheio de energia, né? E ele pensa, tinha ali Cash Luna de um lado, o outro cara do lado, a pressão que se tinha. Isso, o cara do Egito e tudo, né? E de repente ele lá da Uganda, ele foi simples demais, mas teve uma profundidade na essência do Evangelho, que eu acredito que é o discipulado de Jesus. O que... Muitas coisas boas, né? Mas uma das coisas que me marcou foi o testemunho do Cash Luna. Daí na última noite, não na noite da abertura. Quando ele contou um pouquinho da história da igreja deles. E quando a gente começa a pensar no contexto da Guatemala, que veio de guerra civil, de muita pobreza. Enfim, eles são mais pobres do que o Brasil. Eles têm um salário mínimo de $300, com o que nós observamos com um custo de vida mais alto do que o nosso. As coisas eram bem mais caras do que aqui no Brasil. Você disse que 70% da população ganha menos que $400. Menos que $400. Então, isso é para se ter noção de qual é a condição econômica daquele povo. E ele, até o pastor Elias Dantas, ele tinha me dito o seguinte: antes de nós conhecermos a igreja maior, nós ficamos no início na antiga, que era uma igreja para 4.000 pessoas, que já tinha uma estrutura maravilhosa. Ele falou que a outra seria a igreja mais moderna do mundo que ele conhecia. E então, quando a gente foi lá, era uma construção espetacular, 230 mil metros quadrados de construção, tudo top, ou melhor. Até para ter uma ideia de quantos metros quadrados construídos nós temos aqui na primeira igreja, né? São o que, 4.700 metros quadrados. Então pensa, né? Uma diferença muito... absurda. 230 mil metros quadrados. Ele levou 5 anos só para construir. É algo absurdo, é enorme. É o tamanho de um shopping. É um ginásio poliesportivo americano, assim, né? Acho que para ter uma noção, assim, né? Onde joga o NBA, por exemplo. É mais ou menos desse nível, assim. Exatamente. Isso veja, além de outras acomodações, outros edifícios, né? Esses anexos. Então, isso tudo foi construído naquele país. E o que ele destacou? A generosidade daquele povo. Ele disse que 95% de todos os que frequentam a igreja entregam dízimo e dão ofertas. Naquela condição econômica, eles fazem isso tudo. Isso viabilizou eles construírem aquela igreja, que não é construção em si, mas tudo que eles fazem através daquela estrutura, evangelizando, missões, ajudando a comunidade, vários programas que eles têm sendo muito relevantes lá na cidade da Guatemala e no país como um todo. Então, isso me impactou muito, marcou muito a minha vida, esse testemunho dele dentro daquele contexto. Legal. Então, gente, a gente está finalizando a nossa live, né? Então, queria agradecer a todo mundo que nos assistiu, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, apesar do nosso pequeno atraso aí que tivemos. E para finalizar, eu queria fazer uma última pergunta, uma pergunta na verdade do Sandro Esprada, que está nos acompanhando pelo Instagram. Ele fala o seguinte: como foi a experiência no aspecto de louvor, talvez principalmente o pastor Carlinhos, como foi estar em um ambiente com culturas tão diferentes, com pessoas do mundo inteiro, né, louvando de uma forma, cada um com a sua forma, cada um da sua maneira. Como foi essa experiência? Você, Carlinhos, na experiência de quem estava lá em cima ministrando, e o pastor Silas e o pastor Joe de quem estava ali acompanhando
Tá? Então, eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta do nosso amigo e já finalizassem daí com uma última mensagem aí para o pessoal. Começa. Como espectador ali de estar, né, vendo aquele mover de Deus ali, a gente viu que não foi perfeito, mas aquilo que aconteceu constrangeu demais, né? Você via que tinha algumas coisinhas, mas de repente engatava, né? A gente assistindo tudo aquilo, e a atmosfera daquele lugar de se estar unido ali, mesmo com as suas dificuldades, a tentar expressar da melhor forma, isso foi sensacional. Aqueles louvores com certeza tiveram um aroma suave, né? Então foi demais. Esse aspecto aí da adoração ali foi uma coisa que comoveu bastante a gente. A atmosfera era outra, né? Parabéns ao Carlinhos aí, que também estava envolvido diretamente nisso, né? Um grande desafio, mas a gente recebeu. Porque essa questão do louvor, novamente, fazendo essa análise da questão das culturas, das características específicas das pessoas, daí você tem talvez os latinos, que são mais emocionais, né? que tem essa expressão mais avivada, por assim dizer, e enfim, talvez mais agitados, balançando mais o corpo e tudo mais. E daí você olhava, no caso, os europeus, mas um pouco mais recatados, talvez os orientais, e, enfim, cada um na sua característica cultural. Os africanos, que também, né, que acho que mais do que os latinos, inclusive, em termos de expressão de louvor, certo? Então, isso tudo, cada um dentro do seu jeito de ser, da sua cultura, talvez alguém mais quietinho lá, mas todos em louvor a Deus e enfim, enchendo aquele lugar de adoração a Deus, e quando nós adoramos a Deus, Ele vem. Foi muito lindo, né? E, de alguma maneira, mesmo esses estilos diferentes, sabe, mesmo aqueles que eram mais recatados, mais tímidos, na minha observação, acabavam saindo um pouquinho mais dessa timidez e também começavam a se expressar ainda mais em louvor a Deus. Foi lindo, fantástico estar em um lugar onde gente de várias nações, várias línguas louvam ao mesmo Deus. É uma experiência indescritível, né? E o Carlinhos, que nos representou muito bem no louvor aqui do Brasil, da nossa região, também teve alguns outros brasileiros, mas ele teve a maior responsabilidade nessa representação. Deus deu muita graça a ele, e que a gente louvou muito a Deus, né, João? Nossa, demais. Demos as lágrimas. Eu vou falar das duas perspectivas, assim. Teve um momento que eram os africanos que estavam liderando o louvor, né? Era o louvor da Watoto, e eu não conhecia a música, né? Eu estava assim, metade do caminho da porta até o palco, até o altar, assim, e eu simplesmente parei e comecei a olhar para a tela e cantar o que eles estavam cantando, e eu tive uma experiência com Deus, assim, mas muito forte, assim, foi muito profundo, assim, eu realmente fui às lágrimas, assim, eu não tenho muita dificuldade de chorar, mas foi algo bem profundo, assim. Então, eu acho que isso retrata um pouco o cenário, né? Era num lugar diferente, uma banda totalmente diferente, cantando uma música que eu nunca tinha ouvido, né? Provavelmente eles que tinham feito aquela música, escrito aquela música, mas porque nós estávamos adorando o mesmo Deus, né? O mesmo Espírito Santo movendo através da ministração deles, e aquilo foi muito forte, assim. Então, essa experiência de adorar, sendo liderado por pessoas de outros lugares, foi muito bom. E eu tive a oportunidade, foi realmente uma oportunidade que eu nunca tinha sonhado na minha vida, eu nunca imaginei na minha vida. Até porque, olhando para as minhas capacidades técnicas, eu talvez seria uma pessoa muito distante para fazer isso.
mas eu tive a oportunidade de participar, de liderar a banda de brasileiros, né? A gente montou uma banda com pastores de jovens de vários lugares do Brasil, então tinha um pastor de jovens de Lages, um pastor de jovens do Rio Grande do Sul, um pastor de jovens do interior de São Paulo, um pastor de jovens de São Paulo, capital. Que mais? Estou esquecendo agora alguém. Enfim, a gente montou uma banda com essas pessoas e representamos o Brasil no louvor lá. Foi uma experiência muito legal, né? E também eu, junto com um pastor dos Estados Unidos, que é o Willie, que é de San Diego, nós lideramos uma banda global, né? E realmente a gente achou que ia ser muito difícil, por várias questões, né? Questões culturais, então você fica com cuidado de, será que a gente vai conseguir tocar juntos e tal. Então no final das contas essa banda tinha um australiano tocando bateria, um uganês, é o uganês que fala, no teclado, o baixista era da África do Sul, o guitarrista brasileiro, liderando o louvor tinha então esse rapaz dos Estados Unidos, uma moça do Egito, uma outra moça da Guatemala e um outro rapaz das Filipinas. E quando a gente se reuniu para ensaiar, para conversar sobre as músicas que a gente ia fazer, fluiu tão bem, mas fluiu tão bem, porque você via que ninguém estava preocupado se iam cantar a música que ele queria ou se ele ia cantar. Sabe, todos estavam muito focados em que o tempo de adoração fosse significativo e que as pessoas fossem conduzidas em adoração. Então depois que a gente terminou essa reunião para decidir o que nós iríamos fazer, e nós demos as mãos ali, né, estavam todos os continentes sendo representados de alguma forma, eu chorei muito, assim, porque eu falei, realmente Deus é aquele que promove tudo em todos, é Ele que faz, né, e foi muito especial estar vivendo aquele momento, né. Hoje mesmo eu estava olhando algumas fotos assim no Facebook da Casa de Deus e eu falei, Deus, muito obrigado, né, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Porque quando a gente adora junto, quando a gente adorava junto, era a prova de que era o Espírito, um só Espírito, né, que estava movendo em nós, era uma só igreja que estava vivenciando tudo aquilo, num só propósito. Então a experiência da adoração em várias nacionalidades realmente foi algo poderoso e profundo assim, na minha vida. Eu acho que na vida de todo mundo que estava ali, né? Eu fiquei muito contente porque depois que nós descemos ali desse momento, tanto lá na sexta de manhã, quanto depois no culto de encerramento, as pessoas vinham, nos abraçavam e falavam que se sentiam parte de tudo aquilo, né? Perceberam que realmente era o nome de Jesus estava sendo adorado ali, estava sendo exaltado, então foi realmente muito especial. Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado para todos vocês que nos acompanharam no Facebook e no Instagram. Tá? A gente tentou aqui, de alguma forma, tentar trazer o mais próximo do que foi vivido lá nessa conferência, de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente passou por lá. Espero que a gente tenha conseguido passar ideias legais de tudo que aconteceu, de tudo que Deus fez. Eu acho que para fechar, a gente está falando aqui bastante de louvor, né? Eu queria dar não uma notícia, né? Mas deixar vocês avisados que a gente está acertando os últimos detalhes para trazer o Atoto, o coral infantil das crianças de Uganda. Se você não conhece, fique atento às nossas mídias, que em breve a gente vai começar esse trabalho de divulgação, tão logo a gente consiga finalizar e fechar essa data, e talvez trazer um pouquinho dessa essência, desse sentimento aqui que o Carlinhos acabou de falar, né? Acho que no mais é isso. Posso só fazer um anúncio? Pode, aproveita. A gente também tem aqui na nossa cidade a Semana de Avivamento. A Semana de Avivamento, ela é fruto dessa caminhada de unidade, né, do GKPN. E já é o 5º ano que nós estamos fazendo, né? Alguns de vocês lembram, a gente teve o culto na Arena o ano passado, que foi o encerramento. Esse ano a Semana de Avivamento começa de 22 a 28 de julho, se não me engano. Né? São cultos em várias igrejas, pastores de igreja diferente pregando, igreja diferente liderando louvor. Então também é um momento em que nós podemos experimentar essa caminhada de unidade aqui na nossa cidade. Né? 23, segunda-feira. 23 a 28. E aí, esse ano, diferente do ano passado, nós vamos ter o culto na Arena.
Nós vamos ter 6 cultos simultâneos no sábado, dia 28, e o culto da região norte, no caso, é aqui na nossa igreja, Legal. na primeira IEQ. Então também estão todos convidados. Legal. É isso, pessoal. Valeu, obrigado por todo mundo que participou, todo mundo que assistiu. E até a próxima. Deus abençoe vocês. Valeu. Valeu.